Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando e nesse módulo vamos estar conversando e aprendendo sobre elementos elásticos. Elementos elásticos. Os elementos elásticos são utilizados para absorver choques e vibrações, entre outras ações que os acoplamentos podem sofrer. Os materiais devem ter propriedades elásticas e os mais comuns são borrachas, poliuretanos, molas elásticas e correias. A especificação, o ambiente onde os elementos elásticos vão ser utilizados, é essencial para que os mesmos tenham uma vida útil duradoura. Então é de extrema importância a gente ter conhecimento da temperatura, se existe algum fluido em contato com o elemento elástico, das vibrações, entre outras ações que estão ocorrendo no acoplamento elástico. Vamos apresentar agora alguns materiais que são utilizados na fabricação dos elementos elásticos. Borracha nitrílica. Sua principal característica é a resistência por óleos minerais, combustíveis e derivados do petróleo. A faixa de temperatura de funcionamento das borrachas nitrílicas varia entre menos 30 a 95 graus Celsius. Sua dureza é variável entre 25 a 90 Char-A. A Acryflex dispõe de dois elementos em borracha nitrílica, o acoplamento AG e as buchas do acoplamento AD. Ambos são com a mesma formulação, temperatura de trabalho até 90 graus Celsius e dureza de 77 Char-A. Borracha Camelback. A principal característica desse material é sua maleabilidade. Logo, esse material, após vulcanização, tem um perfeito acabamento. A Acryflex dispõe de dois elementos elásticos com a borracha Camelback, o acoplamento de cruzeta dupla AM e o acoplamento de cruzeta AZ. Ambos possuem a mesma formalização, com temperatura de trabalho até 70 graus Celsius e dureza de 65 Char-A. Poliuretano. As propriedades dos poliuretanos geram como característica a boa resistência à tensão e elevados alongamentos. Possui elevada dureza, variando entre 20 Char-A a 65 Char-D. Também, como característica, é a boa aderência ao aço. Podemos citar como exemplo, em elementos poliuretano, o elemento do acoplamento AEA, onde a temperatura de trabalho é até 90 graus Celsius e a dureza é de 83 Char-A. Para os elementos dos acoplamentos AWR e acoplamento AV, a temperatura de trabalho é até 90 graus Celsius e sua dureza é de 95 Char-A. Outra característica do poliuretano é a alta resistência à abrasão e ao rasgo. Porém, como limitação, todos os poliuretanos estão sujeitos à hidrólise, quando expostos a ambientes que tenham umidade combinada com a alta temperatura. A faixa de temperatura de funcionamento varia entre menos 30 a 90 graus Celsius. Como exemplos de elementos em poliuretanos, também podemos citar os elementos do acoplamento ABN e os elementos do acoplamento ASN, ambos com temperatura de trabalho até 90 graus Celsius e dureza de 95 Char-A. Borracha natural. A borracha natural é o elastômero natural, o que significa que tem como principal característica a elasticidade. A borracha natural ela perde suas propriedades quando em contato com derivados de petróleo, como solventes, óleos, combustíveis e outros lubrificantes. Os vulcanizados de borracha natural possuem como outra boa propriedade a boa resistência à tensão, combinado com uma boa elasticidade. Resistência à temperatura de trabalho até 80 graus Celsius, dureza variável de 35 a 90 Char-A. Grades elásticas. A sua forma construtiva em conjunto com aço liga especial de alta resistência utilizado em sua fabricação, formam uma grade com alta elasticidade, na qual absorvem e reduzem sobrecargas e vibrações. No entanto, as grades elásticas necessitam de lubrificação, pois há o atrito entre o cubo e a grade elástica no acoplamento. Como exemplos de grades elásticas, podemos citar as grades de acoplamentos AF e AT. Termoplástico, TPU. Devido à diversidade de aplicações, o termoplástico é uma boa opção, pois ele pode ser formulado em diferentes propriedades. A Acryflex tem como exemplo dois elementos com material TPU, o elemento do acoplamento de precisão AGS e o elemento do acoplamento AGR, ambos com temperatura até 90 graus Celsius e dureza de 95 Char-A. Correias com lona. Quando utilizadas na mecânica, as correias são planas,
Essas correias são fabricadas com borrachas vulcanizadas e lonas. A Acryflex tem como exemplo o elemento do acoplamento AC, onde a temperatura de trabalho é 80 graus Celsius e a dureza 77 Shore A. Materiais especiais. Em algumas aplicações, os materiais usuais não suportam as necessidades daquela aplicação. Sendo assim, é necessário ter elementos elásticos com propriedades diferentes. Podemos citar, por exemplo, o Viton. O elemento em Viton tem a temperatura de trabalho até 200 graus Celsius e uma dureza de 70 Shore A. Nesse módulo, você pode verificar que existem vários tipos de elementos e para cada aplicação existe um tipo de elemento com melhor performance para sua máquina. Com a ajuda da nossa equipe de vendas, você vai poder escolher o melhor acoplamento para você.